Computadores e outros aparelhos estão presentes em praticamente todas as atividades que nós realizamos, seja em casa, na universidade, no trabalho e em qualquer outro lugar. No entanto, para que você pudesse acessar o Facebook pelo seu notebook, muitas mentes contribuíram para a evolução dessa tecnologia. Alguma vez você já deve ter ouvido falar sobre Bill Gates, Steve Jobs, Linus Torvalds, que são nomes lembrados quando se fala de tecnologia e computação. Porém, o que chama atenção é que a maioria desses nomes são de figuras masculinas, enquanto nomes de grandes mulheres com legados que revolucionaram a computação são esquecidos. E aqui vai uma pergunta: você conhece os nomes das mulheres que contribuíram para a evolução dos softwares e computadores? O meu nome é Matheus Pires. E o meu é Carolina Campelo, e nesse podcast iremos apresentar um breve resumo da evolução dos computadores e situar dentro da história os nomes de Kathleen Booth, creditada como a inventora da primeira linguagem de programação de baixo nível, e Grace Hopper, com sua contribuição pioneira para a evolução das linguagens de programação. A história da computação se passa por várias gerações, até chegar à atualidade. Partimos de máquinas que só auxiliavam em cálculos matemáticos, até chegar a inteligências artificiais e microcomputadores capazes de realizar bilhões de operações complexas em um segundo. Na história, o que marcou o início da primeira geração de computadores digitais foi a construção do primeiro computador eletrônico chamado ENIAC, em meados de 1946. Esse enorme computador com 180 metros quadrados e 30 toneladas foi construído com válvulas, conseguindo processar 5.000 operações por segundo. Só por volta de 1959, na construção de outros computadores, que as válvulas foram substituídas por transistores, o que tornava as operações mais rápidas e o uso de energia menor. A forma de programar passou do que era antes através da linguagem de máquina com sistema binário para a linguagem assembly, que é uma maneira de programar utilizando notações mais legíveis para o ser humano e que podem ser traduzidas para a linguagem de máquina. Ó, lembre-se desse nome, assembly. Nos anos seguintes, conceitos relacionados com as linguagens de programação que fossem mais próximas da linguagem natural e que facilitassem a codificação das máquinas surgiram e fizeram com que a linguagem assembly de baixo nível evoluísse para as primeiras linguagens de alto nível, como por exemplo COBOL e Fortran. Lembre-se desse período também. Esse tipo de evolução nunca parou. Hoje temos computadores compactos, potentes e que processam verdadeiros mundos paralelos em diferentes softwares. O que antes eram elementos de ficção científica, hoje são ferramentas e equipamentos comuns em nosso dia a dia. Ao longo dessa história e evolução, houveram muitas mulheres responsáveis por grandes feitos na área, como Ada Lovelace, Margaret Hamilton, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson e muitas outras. Mas aqui nós vamos nos limitar a falar de duas grandes mulheres, Kathleen Booth e Grace Hopper. Bom, buscando seguir uma linha do tempo de acontecimentos, começaremos falando de Cat Buff, que apesar de ser mais nova que a Grace Hopper, seus projetos chegaram mais cedo para ficar na história da computação. Kathleen Hilda Valerie Buff nasceu em 9 de julho de 1922 na Inglaterra. Sua carreira como matemática e cientista da computação começou em 1944, quando conseguiu seu bacharelado em matemática pela Universidade de Londres. Na universidade, Kat e seu parceiro Andrew, com quem se casou em 1950, eram integrantes do que era considerado o menor time dentre os times de computação britânicos. Esse time alcançou conquistas importantes mesmo com recursos limitados. Como exemplo, entre 1947 e 1948, eles construíram 3 computadores, ARC, SEC e o Apex-C. Junto de Andrew, ainda nesse período, Kathleen viajou para os Estados Unidos e se encontrou com John von Neumann na Universidade de Princeton, que é outro nome importante para a computação. Ao retornar para a Inglaterra, foi coautora de um projeto que detalhava mudanças na máquina ARC para criar a ARC-2. Uma de suas contribuições nesse projeto foi nada mais do que a criação da linguagem Assembly, a primeira linguagem de baixo nível, aquela que eu pedi para você lembrar. Também foi desenvolvedora do primeiro montador, o Assembler, que transformava um código escrito em Assembly em linguagem de máquina. Ela ainda realizou outras contribuições para a área da computação e programação, com trabalhos que implementaram conceitos dos primeiros softwares, que anos mais tarde surgiriam separados das máquinas. Acho que podemos dizer que a Assembly foi o primeiro passo que nos levou para a linguagem de alto nível, as quais mudaram a forma de programar e serviu de base para que um tempo depois Grace Hopper pudesse deixar na história da computação o seu legado.
Grace Hopper foi almirante e analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50. Ela é considerada a primeira pessoa a programar um compilador, o que a levou a ter um papel muito importante na criação de linguagens de programação de alto nível, pois até então cada computador era programado com a linguagem Assembly. E não para por aí. Em 1951, Hopper se tornou integrante da equipe de desenvolvimento do UNIVAC-1, que foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Foi neste período que ela também criou a linguagem Flowmatic, a primeira linguagem de programação de alto nível, pois utilizava palavras mais próximas do inglês. Essa linguagem, inclusive, foi usada no UNIVAC-1. Hopper ainda desenvolveu seu próprio compilador, que é o que traduz um programa de texto para a linguagem da máquina. A linguagem Flowmatic abriu portas para linguagens mais simples, como a COBOL, e mesmo não tendo participado diretamente no desenvolvimento dessa linguagem, Grace era chamada de vovó do COBOL, pois para a criação dela, suas ideias foram indispensáveis. E uma curiosidade muito interessante que se atribui a Grace Hopper é a origem do termo bug para se referir a um problema no sistema. Enquanto trabalhava junto de sua equipe na implementação do computador Mark II, seu grupo de trabalho encontrou uma mariposa presa em uma das peças da máquina. Então Grace adicionou a seguinte legenda no relatório final, entre aspas, primeiro caso real de bug encontrar. Esse é o primeiro registro dessa palavra sendo usada para expressar uma falha no contexto da computação. As contribuições de Grace e Kathleen impactaram enormemente o desenvolvimento das tecnologias de suas épocas, e seus legados se estendem até os dias atuais. Podemos dizer que grande parte da evolução das linguagens de programação para o desenvolvimento de softwares partiram das realizações dessas mulheres. Antes, cada máquina precisava ser entendida e programada conforme suas características próprias. E se hoje existe uma série de linguagens de programação mais práticas e acessíveis que podem ser usadas em qualquer computador, foi também por influência delas. Pense só, Grace Hopper e Kathleen Booth trabalharam juntas no mesmo período sem mesmo terem se conhecido, uma dando extensão à criação da outra, o que influenciou novas ideias e tecnologias sucessivamente. Todos os grandes projetos que revolucionaram e revolucionam a computação são resultados do trabalho de uma grande equipe. A equipe de todas as programadoras, programadores e cientistas da computação que criam e pensam em conjunto no mundo todo. É incrível pensar que Grace e Kathleen, junto de muitas outras mulheres e outros homens, permitiram que você esteja escutando esse podcast. Esperamos que tenha gostado das histórias e dos importantes papéis dessas duas mulheres, e que quando surgir a pergunta: você conhece alguma mulher que contribuiu para a evolução da computação? Você se lembre dos nomes Kathleen Booth e Grace Hopper.